Só esta imagem já nos ajuda a cuidar do nosso coração, a aliviar a pressão que alguns de nós sentem. As coisas do dia a dia, a semana, os problemas de saúde que nós enfrentamos, conflitos em relacionamentos, expectativas frustradas e pensar que um dia estaremos neste lugar onde não há dor, não há sofrimento, não há choro, onde estaremos com o nosso Deus, o nosso Senhor que nos ama. Só isso, só esta expectativa já é um bálsamo, já é um alívio para a nossa alma. E é isso que Deus quer fazer conosco, através da sua palavra, através das suas promessas. E nós vamos então olhar para Neemias. E neste capítulo nós vamos então lembrar que o Senhor tinha e tem planos para estar conosco e que nós estejamos com Ele numa cidade, uma cidade que Ele preparou, uma cidade que na história Ele reconstruiu através do seu povo, e a mensagem de Neemias está relacionada precisamente com a reconstrução de Jerusalém como uma cidade escolhida por Deus, uma cidade onde o Senhor colocou o seu nome. Nós lemos em 1 Reis 11, no versículo 13, sobre Jerusalém, e Deus diz a cidade que eu escolhi, em 1 Reis, no capítulo 11, e depois no versículo 36, ele fala de Davi, o servo, o seu servo, e diz que Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, falando dos seus descendentes, dos seus filhos, e por causa da linhagem de Jesus. E fala então de Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome, 1 Reis 11, 36. O Senhor diz que nessa cidade Ele decidiu colocar o seu nome, associar o seu nome, a sua pessoa a Jerusalém. E no fim da Bíblia, no fim do Novo Testamento, Jerusalém aparece como essa cidade santa, no capítulo 21 de Apocalipse, uma cidade que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. É assim que o Senhor fala dessa cidade. Uma cidade, então, que na história ela foi edificada e foi reconstruída pelo povo de Deus. Mas isso também, e à luz da mensagem de Neemias, exige a restauração do seu povo, a edificação, o crescimento, o fortalecimento do povo de Deus, a santificação do seu povo como uma comunidade adoradora em sintonia com a santidade do seu soberano Redentor. Esta é a mensagem que nós temos lido, que temos entendido, que é a do livro de Neemias. Neemias sabia que a nação de Israel nunca poderia ser forte enquanto Jerusalém, a sua capital, fosse fraca ou estivesse destruída. Mas Jerusalém não poderia ser forte se o povo não estivesse disposto a sacrificar-se. E nós já vamos ver então sobre o sacrifício do povo. Mas vamos ler os primeiros 3 versículos de Neemias 11. Neemias 11, os primeiros versículos deste capítulo, que começa assim: os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. Então esta expressão aqui de deitar sortes era um método que Deus honrava. Deus decidiu revelar-se desta forma, aquela pedra, urim e tumim que os sacerdotes usavam. Foi um método que Deus honrou, e nós lemos em Provérbios 16, 33, que a sorte lança-se no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. É Deus que dirige, é Deus que orienta, é Deus que diz quem vai, quem fica, é a decisão do Senhor. E antes de continuarmos a leitura, então nós vamos pedir que o Senhor também dirija esta manhã o nosso estudo, os nossos corações, que Deus fale conosco, que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua palavra com esta expectativa, Senhor, de te ouvirmos falar conosco, de te ouvirmos orientar-nos,
ajudar-nos nas decisões que precisamos fazer como igreja, como teu povo, como teus servos. E por isso queremos aplicar a verdade deste texto, desta palavra que é viva, às nossas vidas neste dia. É por isso, ó Pai, que pedimos a tua bênção sobre cada um de nós nesta manhã aqui. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Versículo 2: O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Então vem depois aí uma lista de nomes de homens que foram escolhidos, foram selecionados, alguns que se ofereceram, outros que foram consagrados, foram chamados, convocados, foram recrutados para habitar em Jerusalém. Essa expressão habitar em Jerusalém aparece várias vezes, logo aqui nestes primeiros versículos, aparece 4 vezes, mas em todo o capítulo aparece 6 vezes. Esta ideia de habitar, versículo 1, no 2, no 3, no 4 e depois também no versículo 6, esta ideia de habitar em Jerusalém. Depois mais à frente, no versículo 18, fala dos levitas na santa cidade, aqueles que estavam estabelecidos ou que se estabeleceram em Jerusalém. Então lembrar que Neemias, ele sabia que a nação de Israel nunca poderia ser forte enquanto Jerusalém fosse fraca. Era importante que aquela cidade estivesse fortalecida, protegida, estabelecida como capital. Mas já foi dito e podemos então e devemos repetir que Jerusalém não seria uma cidade forte se o povo não estivesse disposto a se sacrificar. A força está intimamente ligada ao sacrifício. E quem pratica exercício físico sabe disso. Não dá para ser forte, não dá para levantar peso sem se sacrificar, sem sentir dor. Quem começa a treinar com pesos, quem começa a querer correr muito tempo e correr muito rápido, sabe que se vai sacrificar. Sabe que vai doer. O exercício vai doer. É assim com o corpo físico, mas é assim também com a mente. Com o raciocínio, alguém que quer ter um raciocínio rico e rápido, quer ter conteúdo para argumentar, para lutar contra a mentira, sabe que tem que se sacrificar. Tem que ler quando não apetece, tem que memorizar. Há sacrifício envolvido na força, seja ela intelectual, seja ela física. A força está intimamente ligada ao sacrifício. E Neemias convida o povo a apresentar 3 sacrifícios, e nestes 2 capítulos nós vamos ler acerca desses sacrifícios que Neemias apresenta ao povo e convoca o povo a fazer por causa da cidade santa, por causa da cidade de Deus, da cidade do povo de Judá. Sacrifícios esses que Deus ainda chama o seu povo a oferecer por causa da igreja que Ele está a edificar neste mundo, e é assim que nós vamos aplicar também a nós hoje esses desafios, esses convites, esses sacrifícios que Deus espera que nós façamos, também à luz daquilo que Neemias convocou os judeus a fazer. E é num livro sobre Neemias, de Warren Wiersbe, que ele destaca estes 3 sacrifícios. O livro chama-se Seja ou Sê Tu Determinado. Usa determinação. É o título deste comentário, deste livro devocional de Wiersbe, baseado no livro de Neemias, e ele desafia então os leitores a serem determinados, como Neemias foi um líder determinado, comprometido. Então estes 3 convites, estes 3 desafios são apresentados por Warren Wiersbe, e o primeiro, e é esse que nós vamos ver hoje, o povo de Deus deve entregar-se, dedicar-se a Deus. O segundo desafio, o segundo sacrifício, é o povo de Deus deve dar louvor a Deus, e o terceiro, o povo de Deus deve dedicar os dons a Deus. Entregar-se, dedicar-se a Deus, dar louvor e dedicar os dons a Deus. Mas como hoje disse, vamos ficar apenas pelo primeiro sacrifício, esse que está entre
versículo 1, capítulo 11, até ao versículo 26 do capítulo 12. O povo de Deus deve entregar-se a Deus. Agora que os muros e as portas de Jerusalém estavam restaurados, estavam estabelecidos, era importante que os judeus habitassem na sua cidade, na sua capital e fizessem crescer a população. Por um lado, eram necessárias pessoas para proteger a cidade, pois não se sabia quando é que o inimigo iria decidir atacar, era preciso gente dentro da cidade para proteger a cidade. E talvez fosse mais seguro para o povo viver nas pequenas aldeias, naquelas populações, naqueles povoados periféricos que não eram uma ameaça para a sociedade gentia e também não tinham tanto interesse em conquistar, mas alguém tinha que correr o risco e mudar-se para a grande cidade. Alguém tinha que ser destacado, alguém que já estava acomodado em outros lugares, afinal já estavam há 70 anos fora, já tinham raízes em outros lugares, alguns mesmo lá na Babilônia, alguns já tinham regressado para os seus povoados, e não era uma cidade visada como Jerusalém, seria mais fácil ficar nesses pequenos povoados. Além disso, se as pessoas amavam realmente a Deus e a sua cidade santa, iriam querer viver lá, nem que fosse como uma forma de testemunho aos gentios incrédulos que os rodeavam. Então era um desafio que mexia com a fé. Se acreditam que esta é a cidade de Deus, se acreditam que Deus quis, como ele disse, na época dos reis, e disse a Salomão e a Davi, que escolheu Jerusalém para ali colocar o seu nome. Então, se sois povo de Deus, se sois filhos, se se identificam com Deus, então vão querer estar nessa cidade. Isso é natural esperar. Embora haja essa ideia do conforto e da proteção que os seres humanos como nós, todos sentimos esse desafio e esse conflito interno, mas também há essa convicção e esse desejo de estar onde Deus está, de fazer o que Deus quer que seja feito. Afinal de contas, para que reconstruir a cidade se não se planeia viver lá? Para que ter todo o trabalho de reconstruir muros e estabelecer portas e reconstruir uma cidade se não se tem planos de viver lá? Essa é uma pergunta que também nos faz refletir sobre a igreja. Para que estabelecer uma igreja e reunir recursos, evangelizar pessoas? Para ter uma igreja estabelecida, organizada, para que ter uma igreja se não se tem planos de participar das atividades dela, das reuniões dela? Se não se tem planos de ter comunhão com os membros que lá estão? Para que igreja? Para que pensar num povo de Deus reunido se não nos programamos, não nos planeamos, não nos sentimos desafiados e comprometidos a viver comunhão, a trabalhar no meio do povo de Deus? É uma reflexão que Neemias fez, pensando em Jerusalém, na capital, nas ameaças, sim, que recebiam dos inimigos, de invasão, de influência, de destruição, mas também essa luta interna. Mas como é que eu mostro a minha fé? Não é no meio do povo de Deus, não é a conviver, a ter comunhão com essa gente que é a minha gente, é a gente de Deus, onde Deus decidiu colocar o seu nome. Acima de tudo, Deus tinha trazido o remanescente de volta para casa porque Ele tinha um trabalho especial para eles fazerem. É trabalho de Deus reunir o seu povo, os que são fiéis, os remanescentes fiéis. É trabalho de Deus. É Deus que junta essas pessoas e Ele quer usá-las. Ele quer trabalhar através dessa gente, dessas pessoas. Abandonar a cidade restaurada era, de certa forma, atrapalhar a realização da vontade de Deus através de Israel. Então, por outras palavras, Deus queria usar pessoas com corpos vivos, pessoas completas, pessoas que podiam trabalhar, poderiam falar, poderiam pegar em armas, poderiam pegar em ferramentas, poderiam ler, poderiam falar. Pessoas reais e usá-las na cidade santa. Os judeus foram convidados a atender a um convite, a um chamamento
não muito diferente daquele que Paulo faz aos crentes através da carta aos Romanos, no capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que nós adoramos a Deus? À luz do Novo Testamento, é com um corpo, apresentando o corpo como sacrifício vivo. É a presença física, é a nossa decisão de sair de onde estamos acomodados, estabelecidos, mas não é lá que Deus nos quer. Deus quer-nos num outro lugar. Deus convida-nos, Deus convoca-nos, Deus chama esse seu povo fiel para servir, trabalhar. E isso implica sacrifício, negação. Então nós nunca devemos subestimar a importância de simplesmente estar fisicamente presente no lugar onde Deus quer que estejamos. Pode não nos ser pedido que desempenhemos um ministério extraordinário, mas o simples facto de estar presente, de estar lá, é um ministério. Claro que estar lá implica estar lá de corpo, mas também de espírito, de mente, de alma. Estar atento. É isso que significa estar. Os homens, as mulheres e as crianças que ajudaram a povoar a cidade de Jerusalém estavam a servir a Deus, a sua nação e as gerações futuras com esse passo de fé de saírem de onde estavam acomodados, estabelecidos, para um novo lugar, essa nova Jerusalém, reconstruída, restaurada, mas foi um passo de fé. Não tinham ali casas construídas. Estar nas reuniões da igreja é um passo de fé. Estarmos regularmente presentes nas reuniões da igreja é uma forma de servir a Deus. Alguns dos cidadãos judeus ofereceram-se voluntariamente, enquanto outros tiveram de ser indicados, ou seja, tiveram que ser forçados, recrutados. E foi o Urim e o Tumim, foram as sortes. Foi Deus que disse, mesmo que não se voluntariem, têm que ir. Debaixo da liderança do meu povo, do meu servo, têm que ir. É Deus que manda, é Deus que ordena, é Deus que orienta. Então o povo tinha prometido dar o dízimo dos seus produtos, e vimos isso no capítulo 10. E Neemias, o que ele faz aqui, ele decide dar o dízimo do povo. 10%, a 10ª parte dos judeus foram escolhidos através desse meio, da sorte, do Urim, do Tumim, de lançar as sortes, para que eles se mudassem das aldeias para Jerusalém. Então 10% do povo que estava espalhado em toda a região, eles iriam ser destacados, iriam ser transportados, iriam ser colocados em Jerusalém. Então, uma vez que havia poucos habitantes na cidade e que a situação habitacional era má, e podemos voltar nas páginas de Neemias, capítulo 7, versículo 4, só para lembrarmos como era o cenário. O versículo 4 diz que a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas não estavam ainda edificadas, não havia estrutura ainda. Esse é o cenário de Jerusalém. Havia muros, havia portas, mas não havia casas confortáveis, não havia casas estabelecidas. Ainda havia muito trabalho para ser feito. Não havia lares, não havia famílias lá. Embora houvesse espaço, mas não havia lares edificados. Então, por isso não era de admirar que muitos dos judeus não estivessem dispostos, disponíveis a mudar-se para lá. Então nós perguntamos-nos também aqui, o que aconteceria numa igreja local média se fosse pedido que 10% da sua congregação se mudasse para fortalecer e alargar a obra do Senhor numa outra cidade, numa outra região? E esta é uma estratégia missionária. Uma igreja que cresça, uma igreja que se estabeleça, uma igreja que tenha um porte médio, que já tenha condições de sustentar, de se autogovernar. O que seria dessa igreja se fosse pedido, orientado, que 10%, a 10ª parte da igreja, dos membros, se deslocasse para outra região do país, outra cidade, para se estabelecer lá, por causa do avanço da obra de Deus? Nós temos que pensar nisso. Nós queremos crescer,
nós queremos nos estabelecer, mas quem já está há mais tempo conosco e já pensou em ministério e missionário sabe que esse é o nosso projeto. Uma vez estabelecida a igreja aqui, alguns de nós nos mudarmos para uma outra cidade, uma outra região, para lá estabelecermos uma nova igreja. E começarmos de novo aquilo que começamos nesta região, começarmos numa outra região do nosso país. E esta é a obra missionária que está diante de nós. Então, como será? Como será daqui a algum tempo se este convite, esta convocação chegar de Deus através da liderança da igreja para que nós nos mobilizemos, nos movamos para uma outra região para recomeçar a nossa vida lá e assim contribuirmos para a expansão da obra, do reino de Deus, dessa forma. Neemias tinha o hábito de enumerar os nomes das pessoas envolvidas nos seus projetos. Ele colocava o nome das famílias, dos indivíduos. E no capítulo 3, ele falou sobre as pessoas que trabalharam no muro, qual foi a parte do muro que cada um reparou, cada família. No capítulo 7, Neemias enumera o nome das pessoas que voltaram com Zorobabel, e no capítulo 8 ele registra os nomes dos líderes envolvidos naquela conferência bíblica, uma lista longa de nomes, naquela conferência, naquele tempo de ler a Bíblia, de ouvir as Escrituras, lá na Porta das Águas. E o capítulo 10, então, contém os nomes de 84 homens que selaram a aliança da dedicação. O pormenor de falar dos nomes, enumerar cada um, Neemias tinha esse hábito. Ele fez isso ao longo da redação desta obra. E ao listar estes nomes, então Neemias está a dar provas do seu sincero apreço por cada indivíduo que ajudou na obra. E nós também podemos aplicar isto à vida da igreja. Isto lembra-nos que o nosso Pai vê e registra o que os seus filhos fazem quando o servem. Mesmo que os outros não reconheçam ou que não apreciem o nosso ministério, nós podemos ter a certeza de que Deus sabe tudo sobre o nosso serviço e dará a recompensa em conformidade. Deus vê cada um, Deus conhece pelo nome, Deus conhece cada história, Deus sabe o que cada homem, cada mulher, cada família dele faz por ele e para ele. E o livro de Neemias mostra isso. Este pormenor de chamar pelo nome, de conhecer cada família e este hábito de Neemias, e isto aponta-nos para esse conhecimento que Deus tem de cada um de nós, de cada serviço sacrificial que cada homem, que cada mulher, que cada irmão faz para o Senhor. O povo de Judá e de Benjamim, que vivia em Jerusalém, é o primeiro da lista, e então a partir do versículo 4 nós lemos essa referência aos da tribo de Judá e de Benjamim. Então estas duas tribos de Israel que compuseram o reino de Judá, o reino do sul, depois que a nação se dividiu, e isso está relatado em 1 Reis, capítulos 11 e 12, depois da morte de Salomão. Então Judá e Benjamim, eles foram os primeiros a serem destacados e foram essas, portanto, as tribos que povoaram aquela região ali de Jerusalém. Depois os sacerdotes e os levitas e os trabalhadores do templo vêm a seguir, a partir do versículo 10, capítulo 11. E Deus tinha reservado cidades especiais para este grupo. Isso está em Josué 21. Os levitas, os sacerdotes, tinham cidades especiais espalhadas por todo o território de Israel. Não apenas aqui em Judá, mas pelo que nós sabemos, eles podiam viver e ter vivido fora da cidade de Jerusalém. Eles tinham cidades reservadas para eles, legítimas, eram deles. Mas eles escolheram estar ali com o povo, estar ali em Jerusalém enquanto serviam a Deus no templo. Tal como Jeremias, eles escolheram permanecer com o povo de Deus, mesmo que fosse mais seguro ou mais confortável ficar em outro lugar, em outras cidades mais desenvolvidas, que tivessem casas estabelecidas, já terras ceifadas, plantadas, semeadas, prontas a serem ceifadas, mas ainda assim
Estes homens, estes sacerdotes, estes levitas são nomeados aqui a partir do versículo 10. Eles decidiram viver nessa cidade que estava a ser reconstruída, que estava a ser recomeçada. Então eram necessárias várias pessoas para o ministério do templo, ministério que era tão importante para a nação de Israel, o que se fazia no templo. E os sacerdotes então oficiavam no altar, os levitas auxiliavam-nos, alguns supervisionavam a manutenção do edifício, como nós lemos no versículo 16, algo externo, um trabalho braçal. Vemos aí no versículo 16 uma referência a Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Aquele trabalho da estrutura. Era um trabalho árduo, sim, físico, mas era para Deus, um trabalho para a casa de Deus. Enquanto outros ministravam com oração e louvor, versículos 17 e 22, fala aí de outros homens, Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que dirigia os louvores nas orações. Versículo 22, o superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi. Dos filhos de Asaf, mais à frente, lemos que eram cantores ao serviço da casa de Deus. Essa referência aos músicos, aqueles que serviam com orações e com música, está também referida no capítulo 12, versículo 8. Fala dos levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos dirigiam os louvores. Versículo 24. Foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Estão lá ordenados, a sua escala, o seu posicionamento, para servirem a Deus e usarem a música conforme foram orientados por Davi. E esta tradição chegou até aos dias de Neemias e estavam lá a servir. Alguns na manutenção, outros na oração e louvor, mas todos eram importantes. Havia quase 200 homens designados para guardar o templo. Versículo 19 fala dos guardas, os porteiros, quase 200 homens. 172. E uma vez que os dízimos e as ofertas eram guardados no templo, então era importante que esse lugar fosse guardado, fosse protegido, que houvesse porteiros. Afinal de contas, havia riquezas lá, havia dinheiro, havia bens materiais. E aplicando também esta ideia à igreja, ao nosso culto cristão, esse serviço regular de adoração que nós exercemos, que praticamos. Então, num culto cristão de uma igreja local que se está a estabelecer, também são necessárias pessoas com habilidades diferentes para se manter o ministério. Para que exista ministério, são necessárias pessoas na administração. Há serviço administrativo que precisa ser feito para se estabelecer uma igreja, para que a igreja realmente esteja num lugar, numa região. Há necessidade de limpeza e de arrumação do espaço para transmitir essa ordem, essa dignidade. Existe a necessidade de servir com o transporte de membros, como ainda hoje aconteceu. Existe a necessidade de uso dos instrumentos para facilitar o canto, o uso de recursos audiovisuais para chegar a mais pessoas, para nos auxiliar na interiorização daquilo que está a ser ensinado, pela repetição, poder ouvir mais do que uma vez, poder olhar e ver, não apenas ouvir, mas ler projetado aquilo que está a ser dito. É uma forma de servir na memorização, na interiorização daquilo que está a ser aprendido por nós. Existe o serviço através de contribuições financeiras. Há contas que precisam ser pagas. E é um ministério e nós precisamos de pessoas assim comprometidas financeiramente. Nós precisamos de orações. Há serviço de intercessão a favor uns dos outros. Os contactos evangelísticos, esse ministério de convidar pessoas para ouvirem o Evangelho, para ouvirem falar de Jesus, para conhecerem outros crentes
nesta região, conversas evangelísticas. E tudo isto é uma realidade que constrange. No sentido em que saber que isto está a acontecer e acontece por nós. Deus usa pessoas, Deus chama pessoas, Deus capacita pessoas para trabalharem por nós. Pessoas que gastam tempo em administração, pessoas que gastam tempo a limpar, a arrumar, pessoas que gastam tempo e dinheiro para transportar outros membros, pessoas que aprendem música, que se dedicam anos e anos a aprender a usar instrumentos, pessoas que pagam cursos e que se dedicam a aprender a usar tecnologia, pessoas que usam o seu dinheiro e que o entregam no culto, que o depositam na conta da igreja, pessoas que gastam tempo a orar por nós e que convidam outros para virem às reuniões, que falam de Jesus, que falam da igreja, do ministério da igreja. Isto constrange. E nós queremos honrar essas pessoas. Nós queremos estar aqui, nós queremos servir, nós queremos mostrar gratidão, porque há pessoas a fazer isso. Não só membros da nossa igreja, mas pessoas até de outras igrejas que fazem isso. Fazem isso por nós, fazem isso conosco. E isto é constrangedor. Constranger no sentido de nos pressionar a fazer alguma coisa, a nós também nos entregarmos a Deus, a nos sacrificarmos por Ele e para Ele, a darmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e vamos, e estamos, e falamos, e cantamos, e oramos, e consagramos os nossos bens. Isto é constrangedor, mas também é motivador, ver pessoas a fazer isso. Saber que não somos assim tão estranhos. Há outros que vêm, há outros que estão. Há mais gente a fazer. E em outros países também fazem. Isso motiva-nos. Então Deus usa muitas pessoas com diferentes dons, com diferentes capacidades para realizar a sua obra neste mundo. O importante é que nós entreguemos os nossos corpos ao Senhor para que Ele nos possa usar como instrumentos para realizar a sua obra. Cada pessoa é importante e cada tarefa é significativa. Então Neemias lista outros ministros do templo, no capítulo 12, os primeiros versículos até ao 26, ele fala de outros. Versículo 8, nós já lemos, já mencionamos alguns daqueles que dirigiam os louvores, daqueles que louvavam e davam graças também usando a música. E no versículo 23, Neemias afirma que o rei da Pérsia ajudou a apoiar o ministério do templo, mas ele tinha uma expectativa. Havia um mandato do rei a respeito deles, de certo acordo com os cantores, concernentes às obrigações de cada dia, mas o rei queria que o povo judeu, que os judeus orassem por ele e pela sua família. E por isso ele participava das despesas do templo. Isso está em Esdras, no capítulo 6, a partir do versículo 8, especialmente o versículo 10. Mas eu vou ler a partir do versículo 8, Esdras 6. Por mim se decreta, diz o rei Dario, que a vez de fazer a estes anciãos dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa destes homens, ou a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houver mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, ou seja, para que eles façam o culto que precisam e que têm que fazer. Trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que, aqui o versículo 10, ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Ou seja, que orem por mim também. E o rei tinha essa expectativa. Que os crentes orassem por ele. E Deus usou os recursos desse rei, desse reino, para a reconstrução da sua cidade. Então os cristãos hoje também são orientados a orar pelos seus líderes civis. Em 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2, 1 Timóteo 2. Isto pode ser feito diariamente na nossa casa, podemos orar e devemos orar pelos nossos líderes civis, os nossos governantes. E o que Paulo diz a Timóteo é que é uma exortação que se usa prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças
em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso pode ser feito em casa, mas pode e deve ser feito também aqui, no nosso culto, na nossa reunião, orarmos pelos nossos governantes, por aqueles que estão a liderar a nossa nação, as empresas, as escolas onde os nossos filhos estão a estudar. Em Jeremias 29, versículo 7, o Senhor instrui o seu povo, este povo, a orar, a buscar a paz da cidade, a orar pela cidade, porque na paz da cidade o povo de Deus tem paz. É quando há prosperidade de governos, porque recebem impostos de pessoas que trabalham, de empresas que faturam, é quando há prosperidade, quando há abundância, que nós também temos essa abundância. Quando há emprego, quando há trabalho, quando há salários. Então é importante orar pelos patrões, pelos chefes, pelos empreendedores, para que haja trabalho na cidade, para que haja paz, que haja prosperidade. Há um exemplo aí de um homem, Petaías, no versículo 24, capítulo 11. Petaías aqui é apresentado como filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá. Ele estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Uma outra versão diz na NVI que ele era um representante do rei nas questões de ordem civil. Ainda uma outra versão diz que ele era o conselheiro do rei em todos os assuntos referentes ao povo, alguém que estava ligado ao rei, ao governo. Petaías. Então, precisamos lembrar que as pessoas envolvidas no governo são ministros de Deus, à luz de Romanos 13, de 1 a 7. Quer se apercebam disso ou não, quer reconheçam isso ou não, quer acreditem nisso ou não, não importa se os nossos governantes, os nossos patrões, os nossos professores, diretores, se acreditam ou não que são instrumentos de Deus. Não depende da crença deles. Depende sim de Deus querer usá-los. E se forem fiéis, se forem íntegros, se forem honestos, e não significa necessariamente que sejam crentes e que acreditem em Deus, mas à medida que eles vão fazendo o seu papel, eles estão a servir o Senhor. Tanto quanto os sacerdotes e os levitas serviram no templo e os crentes servem no culto hoje. É serviço a Deus. Alguém que auxilia o governo, alguém que auxilia uma empresa, que presta serviços para uma empresa, se o faz com integridade, se o faz com honestidade, está a servir a Deus, está a desenvolver recursos, está a desenvolver a ordem, a colocar ordem na cidade. Então é algo para nós aplicarmos também, orarmos pelos nossos líderes civis, aqueles que estão acima de nós em posição de autoridade. Orar para que eles sejam, sim, fiéis na execução dos seus serviços e que Deus os abençoe, que dê aos patrões das empresas, que dão os salários aos nossos irmãos, que lhes dê sabedoria, capacidade de gerir bem os negócios, ideias úteis para que haja prosperidade, que haja paz. Mais à frente, no versículo 25, Neemias 11, no versículo 25, lemos que Neemias nomeia os povoados onde os judeus estavam a viver, alguns dos quais ficavam bem longe de Jerusalém. E quando os exilados da Babilônia regressaram à terra, eles queriam naturalmente estabelecer-se nas suas cidades e povoados de origem. E esta ligação às suas cidades de origem trouxe um problema a Neemias, porque havia essa resistência. Se estavam habituados àquele povoado, àquela aldeia, era a sua terra, era difícil agora destacá-los para Jerusalém. E, embora seja bom cultivar laços, ligações, ter raízes locais, nós temos que nos lembrar que há obrigações maiores que também devem ser consideradas e precisam ser consideradas pelo povo de Deus e por nós aqui. É bom termos família, é bom termos a nossa casa, termos o nosso lar, a nossa sala de estar, a nossa vizinhança. Mas é importante considerarmos que há coisas que devemos considerar. Nós temos que nos deslocar.
Nós temos que ir, temos que sair. É um desafio ser igreja. Quando as pessoas estão acomodadas a ficar na sua casa, na sua realidade, no seu conforto, a sua família, os seus amigos, os seus parentes, as suas rotinas, os seus entretenimentos. Mas se queremos ser povo de Deus, nós precisamos lembrar que há um sacrifício que temos que fazer. Nós temos que nos deslocar. Nós temos que nos movimentar. Nós temos que sair. Nós temos que pagar o preço. É importante cultivar laços, ligações locais, mas temos que nos lembrar que há obrigações maiores que também devem ser consideradas. A obra do Senhor é maior do que o ministério de qualquer pessoa singular, individual, ou o ministério de qualquer igreja local. E Deus pode, sim, nos querer usar noutra cidade, noutro país, não só financeiramente, mas deslocar alguns de nós, chamar alguns de nós para ir. Isso acredito até que já está a acontecer com alguns dos nossos jovens, mas poderá acontecer com algumas das nossas famílias em breve. Alguns de nós serem deslocados por Deus para outras regiões, porque o trabalho dele é maior do que esta igreja local, do que esta região. E Deus pode querer usar algum dos nossos irmãos ou irmãs, alguma das nossas famílias para ir. E nós precisamos lembrar, embora seja bom ter laços, ter ligações, ter raízes aqui e termos compromissos uns com os outros, isso é bom, mas Deus pode querer usar em outra região e nós termos essa submissão e essa dependência para sair e ir para onde Deus quiser, mesmo que seja perigoso, mesmo que não tenha a estrutura toda, mas Deus quer-nos lá. Então temos que nos perguntar o que aconteceria connosco, o que acontecerá connosco quando isso acontecer. O Senhor pode chamar-nos ou levar-nos para alguma outra cidade, para lá nós procurarmos a paz dessa cidade, orando por ela, porque na sua paz nós teremos paz. Orando, falando de Deus, falando com Deus acerca dos habitantes dessa cidade, buscando o desenvolvimento dessa cidade. Então o que nós vimos hoje foi esse sacrifício que Deus espera, de nós nos entregarmos a Deus. Como Deus esperou e exigiu dos judeus naquela época, nós percebemos que à luz de Romanos 12, Deus quer que nós também nos entreguemos a Ele. Corpo vivo, um sacrifício santo, agradável a Ele. É com o corpo que nós adoramos o Senhor, que cultuamos o Senhor. Não é só à distância, não é só com mensagens nas redes sociais, é a nossa presença. É assim que nós nos entregamos a Deus. E em próximas oportunidades, se Deus assim então nos der, vamos ver esse sacrifício de dar o louvor, versículos 27 a 42, o sacrifício de dedicar os dons a Deus. Então o povo de Deus deve se entregar a Deus, entregando-se ao serviço na sua cidade, a cidade de Deus. E nós aplicamos isso na igreja de Deus. Qual é a igreja de Deus nesta região? Qual é a nossa igreja? A nossa cidade, se somos de Deus, qual é a nossa identificação? E nós somos chamados a nos entregarmos a uma comunidade, a uma cidade que está a ser organizada e estabelecida, aguardando a recompensa de estar na sua presença. E voltamos ao início da nossa reunião de hoje. É isso que nos anima, é isso que nos estimula, saber que lá está o nosso tesouro. Nós estamos a acumular tesouros, não aqui na terra, mas no céu, na nossa Jerusalém celestial. É assim que nós mostramos que estamos a caminho desse lugar, dessa cidade, da Jerusalém celestial. Essa cidade que o Senhor escolheu por amor, Ele escolheu colocar ali o seu nome. É ali que são chamados cristãos, seguidores de Cristo. É na igreja. É essa a imagem que nós temos. Que João nos dá, tendo ele sido transportado em espírito até uma grande e elevada montanha, e ali o Senhor Jesus mostrou a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. A Jerusalém terrena e a igreja local são apenas imagens, são apenas figuras da realidade que está por vir. A verdadeira cidade, a verdadeira moradia é essa cidade santa onde
habita, onde tem a glória de Deus. É para esse lugar que nós estamos a ir. Esse céu, lindo céu.